Olá, eu sou o Leonardo Juan, Oi. a moça dos bastidores, aqui na natureza pra gente gravar esse vídeo. Gente, vocês vão me ver essa semana toda com essa camiseta, porque eu já tô gravando todos os vídeos no mesmo dia, tá? Não é porque eu não troco de camiseta não, tá? E eu vou reforçar isso nos outros vídeos também, tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho de psicologia analítica. A última coisa que a gente falou era de timidez, introvertido, extrovertido. E agora a gente vai dar seguimento na psicologia analítica, falando do conceito do inconsciente coletivo e individual. O conceito, vou lendo aqui, ó. O conceito do inconsciente coletivo foi criado pela psicologia e pelo psicólogo suíço Jung. Foi no século 1907 a 1912, tá? E aí ele colaborou com Freud, né, em algumas das suas teorias, e também discordou de outras também, né, que é natural, mas meio que incorporou algumas obras de Freud. Mas discordou de Freud, ó, na arquetípica. Arquetípica, é isso. Que são o quê? O que é isso, Léo? São padrões, comportamentos, pensamentos, imagens, tudo que vem na nossa cabeça, tá? Então, ele discordou, a psicologia analítica, ela vem nascendo daí. Ó, a melhor definição para dizer o que é o inconsciente é o inconsciente que não sabemos de nós mesmos devido aos nossos comportamentos. Então a gente vai falar do inconsciente um pouquinho e a gente vai falar do consciente. Então vamos nessas duas linhagens, tá? O consciente é aquilo que eu vejo, que eu falo, que eu percebo e que estou aqui falando com vocês. Agora o meu inconsciente, ele é tudo aquilo que se guarda na minha memória e também é algo que observa tudo. Então o inconsciente, talvez eu tô aqui nesse lugar de natureza, o inconsciente ele pode não estar presente nesse momento, mas ele está observando tudo. E tudo que eu faço, sinto, e penso, meu inconsciente também vai pensar e vai armazenar. O inconsciente pessoal, que Freud havia estudado, nele encontramos o que foi tirado, escondido, esquecido, que é o que eu vivi, eu esqueci, né? Às vezes reaparece em sonhos. Como reaparece em sonhos? Você já teve você viveu um momento e esqueceu. Simplesmente passou da sua memória, passou da sua mente aquele momento, porque foi um momento tão rápido. Às vezes eu tô falando aqui com a moça dos bastidores e às vezes eu olho pra ela aqui, olhei, nem percebi, nem reparei no meu consciente, mas o meu inconsciente guardou essa informação. Então eu posso vir a sonhar com ela nessa mesma posição que ela tá sentada ao meu lado. Então, esse é o inconsciente que nós conhecemos, né? E traz sintomas físicos e psíquicos. O inconsciente coletivo, por outro lado, não representa o que eu vivi, mas o que a humanidade como um todo viveu. Aí é o seguinte: inconsciente individual, inconsciente coletivo. O inconsciente individual é tudo aquilo que eu vi, que eu percebi, que eu vivi, que aconteceu. O inconsciente coletivo é o que a sociedade em si viveu e se armazenou em mim. Como assim? Vou tirar um exemplo. Quando eu usei o exemplo de que eu olhei para ela e vi ela, é um inconsciente individual, é uma coisa que eu vi. Mas agora, e se for uma coisa que aconteceu no mundo? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, eu não vi, mas eu conheço. Por quê? Porque está no meu inconsciente coletivo.
Então tem essa diferença do inconsciente individual para o inconsciente coletivo. O coletivo, gente, isso é tema de prova, tá? Então vamos prestar bastante atenção. No dia 14 de novembro a gente vai aplicar a prova, então para quem está fazendo o curso, prestar bastante atenção. O inconsciente individual, guarda isso, é tudo que eu vi e percebi. O inconsciente coletivo é tudo aquilo que aconteceu e talvez eu apenas fiquei sabendo, não vi, não tem imagens. Por exemplo, ó, eu vou mais longe ainda. A Primeira Guerra Mundial, não tinha imagem nenhuma, mas eu sei que aconteceu e eu posso vir a sonhar com a Primeira Guerra Mundial. Que loucura, né? Eu posso sonhar que eu tô ali na Primeira Guerra Mundial e é um inconsciente coletivo, é uma coisa que eu não vi, que eu não vivi, que eu não, sabe, que não aconteceu pra mim, mas eu sei que na realidade aconteceu, então eu posso vir sonhar com isso. O inconsciente contém não só componentes de ordem pessoal, mas também impessoal, com a hipótese de que a inconsciência tem seus níveis mais profundos, possui conteúdo coletivo, e este relativamente ativo, por isso o designei coletivo. É assim que diz Freud. Então, é exatamente isso que eu te falei. Freud, a frase de Freud, que fala que o inconsciente contém não só componentes de ordem pessoal, mas também impessoal, é ele explicando ali o que eu tô falando. Que muitas coisas eu não sei, eu não vi, eu não passei, mas eu ouvi. E quando eu escuto, naturalmente eu vou guardar isso no meu inconsciente e posso vir a sonhar com isso. E como reconhecemos em nós mesmos e nos outros o inconsciente coletivo? Como aparece na prática? Ó, é assim. Sabe da forma que a gente conhece mitos, realidades? Por exemplo, eu conheço a mitologia grega. É um exemplo, tá? Eu conheço a mitologia grega. Mas eu não sei a fundo. Eu nunca estudei, eu já ouvi falar. Ouvi falar da mitologia grega, mas eu nunca fui a fundo nela. Então, e eu sonho com ela, por exemplo, esse é o inconsciente coletivo. Porque eu estou reforçando o que eu falei agora há pouco. Eu não sei, mas a única coisa que eu sei é que existe, mas eu posso vir a ter esse inconsciente coletivo nela. O inconsciente individual, não. E a gente entra aí no significado dos sonhos. Ah, Léo, você está falando de sonhos. Sim, estou falando de sonhos. Então vamos falar dos sonhos. Os sonhos. Pensar que sonhos têm significado é uma tese ousada. Antigamente, a gente falava muito assim, nossa, principalmente na Bíblia, né? Daniel interpretou um sonho do rei. Naquela época, as pessoas eram consideradas como profetas, como pessoas além do seu tempo. Mas hoje é uma tese que ela já não bate mais, de acordo com a psicologia. Ah, Léo, você é o quê? Eu sou cristão. Você acredita em tudo na Bíblia? Em partes sim, em partes não. E eu não posso ir contra a ciência. Se a ciência moderna me diz que essa tese é uma besteira e ela me prova isso, eu vou ter que entender que essa tese é uma besteira. Então, às vezes, a superstição, ela nos atrapalha. Porque nós acreditamos em coisas, nós vemos coisas... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, licença, só um minutinho. Então, quando assim, Pode falar mais alto. Pode falar mais alto. Calma. Deixa eu formular a pergunta. Formula. Sonho com uma cobra. É falsidade. Então, e aí vem e me acontece alguma coisa. Então. De uma pessoa falsa. Aí é interessante. A gente vai chegar nesse ponto mais pra frente. Tá. E não esquece essa pergunta que eu vou
responder ela daqui a pouco. Ou Então, um exemplo também, outro exemplo, sonhar com piolho e com dente é morte. E aí alguém vai e morre. Também já me aconteceu. tá. A gente vai responder essas perguntas daqui a pouquinho. Então, na ciência moderna, o sonho, a tese do sonho, ela virou uma tese que não tem realidade. Que não tem lógica, na verdade. Mas ela ganha vida novamente com a obra de Freud, Interpretação dos Sonhos. Aí vem Freud, que a garota dos bastidores aqui quer muito que o próximo curso seja de Freud. E provavelmente vai ser, tá? A introdução à psicanálise. Provavelmente vai ser esse, tá? Eu não tenho certeza. Para Jung, que é a psicologia analítica que a gente está estudando, o sonho é um fenômeno natural. Pessoas descartam sonhos por não se lembrarem. Uma coisa que acontece é o seguinte: todo mundo sonha toda noite. Toda noite você sonha. Mas você já ouviu aquela pessoa falar assim: nossa, parece que eu não sonho? Ela sonha assim. É psicologicamente provado. Só que ela não se lembra. E pelo fato dela não se lembrar, ela acha que ela não sonha. Alguns sonhos nós se lembramos, outros não. Então, pessoas descartam os sonhos por não lembrarem deles. Mas é cientificamente comprovado que todos nós sonhamos, apenas não conseguimos lembrar. Léo, Mas tem uma tese que se você passar a mão na cabeça quando você acordar, você lembra do sonho. Isso é loucura. É loucura. Não funciona. É superstição. É superstição. Superstição. Então, assim, Léo, eu quero lembrar um pouquinho mais dos meus sonhos. Sabe o que faz? Sabe o que você faz? Guarda um diário do sonho. Todo sonho que você lembrar, você escreve. E você começa a ler aquilo todo dia. A tendência é você começar a lembrar dos seus sonhos a partir daí. Jung encontrou 4 tipos de significados para os sonhos. A citação abaixo é fundamental para entendermos a concepção a respeito da vida e dos nossos sonhos. É o que eu mais acredito. Essa tese, a primeira tese, essa é a que eu mais acredito. O sonho representa a reação inconsciente frente a uma reação consciente. Uma determinada situação consciente é seguida por uma reação do inconsciente e seguida por uma reação do inconsciente na forma de um sonho. O sonho jamais teria acontecido na ausência de determinada coisa. Léo, me explica isso. Isso é loucura. Consciente é o seguinte. Ó, eu tô aqui gravando um vídeo. Eu tô aqui conversando com vocês. O meu consciente, ele tá olhando isso e o meu inconsciente também. Só que, porém, que o sonho representa a reação inconsciente frente a uma reação consciente. Então, o que acontece? Assim, eu tô no meu inconsciente, no meu consciente, na minha percepção aqui, eu estou vendo coisas, falando coisas e tô vendo diversas coisas. O meu inconsciente guarda isso e na hora do sonho ele coloca isso pra fora. Eu tenho a mania de sonhar muito com as coisas que aconteceram no meu dia a dia. E essa é a teoria que eu mais acredito. O que você vive é o que você vai sonhar. Então, por exemplo, no dia de hoje, eu acreditei no dia de hoje, eu vivi coisas, eu vi coisas. Então, essas coisas vão vir no meu sonho. Por quê? Porque elas já foram armazenadas no meu inconsciente e o inconsciente joga pra fora durante o sonho. Essa é a minha teoria que eu mais acredito. Porque ela mostra pra gente que tudo que a gente viveu tá guardado na nossa memória e no nosso estágio de sonho ela coloca pra fora. Então a gente vai ver. Teve uma época da minha vida
que eu sonhava muito com uma namorada minha. Uma ex-namorada agora, né? Eu sonhava muito com ela. Por quê? Porque todo dia eu olhava a foto dela, conversava com ela e ia dormir pensando nela. Naturalmente, eu sonhava com ela. E assim as coisas vão indo. Uma pergunta. Uma pergunta, pode falar. Teve um acontecido de um sonho que eu nem lembro o que foi e também não veio ao caso. E eu fui pesquisar o significado no Google, né? Porque o Google sempre fala tudo. E no fim falou assim que tava na hora de eu mudar ou na parte sentimental ou na parte do trabalho, do sucesso ou em outra parte lá. E no fim eu fui mandada embora de um emprego que eu tinha. Então, até esse momento que a gente chegou aqui... Como você se explica? Até esse momento que a gente chegou aqui, isso é superstição. Porém, a gente vai entrar em uma outra área, devido à sua pergunta, a gente entra em uma outra área que é física quântica, que é o lance da energia. Talvez você pode ter absorvido esse sonho de uma forma que trouxe energias negativas para você, que foram colocadas para fora e você foi mandado embora. E também tinha muita gente que estava sendo mandada embora e eu tava com medo. E eu posso ter sonhado também. O seu medo traz sonhos também. Acredito. Dentro do que eu acabei de falar, dentro do que você vê no dia a dia, do que você acredita, que você ouve, que você pensa, isso tudo se transforma em sonho também. Então, o sonho, como eu acabei de falar, é uma transição entre o consciente e o inconsciente. Agora, a segunda teoria é um conflito entre o consciente e o inconsciente. Como esse conflito acontece, Léo? É assim. O meu consciente está vivendo uma coisa, o meu inconsciente quer outra. Então eles entram em conflito e geram um sonho. A terceira teoria, o sonho representa a tendência do inconsciente cujo objetivo é uma modificação de atitude consciente. Então, entra aí a sua pergunta, porque representa a tendência do inconsciente cujo objetivo é a mudança de atitude no consciente. Então, talvez dentro do consciente você queria e precisava mudar de emprego. Porém, isso foi armazenado no seu subconsciente e você sonhou com isso. Porque aconteceu ali o quê? Aconteceu um conflito de ideias. Entendeu? Então, entra mais isso também. O 4 é como fosse um sonho enviado por Deus. Representa o inconsciente e não tem relação com o consciente. Então, é assim. Jung chamou de sonhos grandes, né? Que ele não explicou muito bem. Eu acho que ele não conseguiu formular realmente o que ele queria dizer com isso. Mas são sonhos baseados em superstição, enviados por Deus. São sonhos baseados em superstição. Eu acho que isso Jung falhou um pouquinho, mas é mais baseado nisso. Sonhos por superstição. Então nós podemos ter 4 tipos de sonhos. O primeiro indica algo que aconteceu durante o seu dia, é o que eu falei. Você viveu, você sonha. 2. Junta o consciente e o inconsciente, um conflito entre os dois e gera um sonho. 3. Significa o inconsciente tentando modificar o consciente. O que é esse lado 3? O sonho representa a tendência do inconsciente cujo objetivo é a modificação de atitude consciente. Então, por exemplo, eu quero a letra A, só que na minha vida está a letra B. O que acontece? Acontece que meu inconsciente joga no meu sonho a letra A. Por quê? Porque ele quer aquilo. Então o que ele quer, ele vai colocar para fora e vai vir em forma de sonho, porque no seu consciente isso não acontece. E o 4 são sonhos que servem de orientação para toda uma fase de personalidade. Quando a gente fala de
enviado por Deus, a gente fala assim de o conceito de espiritualidade é mais baseado no conceito de mudança de personalidade. Você quer mudar, você quer buscar um Deus amoroso, bondoso e maior que você, então você começa a sonhar com aquela personalidade modificada. Então é mais ou menos isso. Agora, as 5 possibilidades de origem de sonhos, aí a gente entra naquela sua pergunta, tá? É o seguinte. A primeira, origem, eventos que acontecem. Origem de coisas que acontecem comigo. 2 são eventos externos, como ruído, frio, calor, iluminação, que podem ser percebidos pelo inconsciente e afeta o contexto do seu sonho. É aquilo que eu estava falando, de você não acreditar que... Aliás, você não ter vivido, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, mas você ter ouvido. Então, aquilo se transforma também em um sonho. 3. Eventos psíquicos, que podem ocorrer externamente, ainda de forma desconhecida. Então, a psicologia ela não consegue definir isso ainda. Como assim, Léo? Vou te dar um exemplo. Eu acredito que é uma troca de energia, mas é mais ou menos assim, ó. Eu sonho que minha mãe se matou. Quando eu acordo, ela tá tentando se matar. Tem explicação? Não tem. A única explicação possível é troca de energia. Eu senti a energia dela, então eu sonhei aquilo, mas só isso. A psicologia não tem muito mais o que falar. Jung não tem mais muito o que falar sobre isso. Ele só disse que é uma forma ainda desconhecida. 4. Acontecimentos passados. Memória também pode servir de fonte para o que sonhamos, tanto acontecimentos próximos como remotos. Então, memórias, coisas que nós trazemos lá de trás, quando a gente é criança, porque você já nasce recebendo estímulos do mundo, você já nasce adquirindo coisas que você nem percebe e você nem lembra. Tipo, se eu falar para você lembrar de coisa com 2 anos de idade, você não vai lembrar, mas aconteceu e está guardado na sua memória. Você pode vir a sonhar com isso também e não lembrar disso. Só que agora, aí entra na sua pergunta. Acontecimentos futuros, eventos que ainda não aconteceram, mas que são presentes e aparecem num sonho. Os sonhos, ele também pode fazer o quê? Se aí entra na sua pergunta, que você falou, né, de ser mandado embora e tal. Sim, o da cobra e olho dente. É complicado, porque a psicologia também ela não consegue ter uma consistência nisso, porque são acontecimentos futuros. E o nosso psique, ele pode trabalhar de uma forma, com a seguinte forma: indução. Ele induz você a sonhar aquilo que você acha que pode acontecer. Então, o sonho também vem daí. Aí provavelmente acontece com você. Você disse que viu o quê? Várias pessoas sendo mandadas embora. Então, a tendência é o seu psique mostrar que você também ia ser mandado embora. Aí entra o conceito do sonho, do seu sonho. E da cobra também. Os sonhos são palavras guias de alma. Os sonhos podem ser figurativos? Exemplo. Eu sonho que eu tô caindo tô caindo no ar. De repente, minha vida começa a virar totalmente ao contrário e minha vida começa a cair também no sentido financeiro, amoroso e em outras áreas da minha vida. Isso, Jung diz que os sonhos são palavras guias de alma. O que é guiar? Conduzir, amparar, aconselhar, esclarecer, designar, levar, encaminhar. Seus sonhos podem te levar a algum lugar.
Pensando em todos esses sentidos, chegamos à conclusão que a frase de Jung indica que os sonhos conduzem a alma ou psique para determinada direção. Por outro lado, podemos inventar a situação e se considerar que a alma produz sonhos e com isso ela se autoconduz para a consciência. Vou parar por enquanto por aí. Aí voltando no seu sonho. O seu sonho, ele pode ter te guiado em uma direção para onde ele quis. O seu psique pode ter levado você aonde você quis. E aonde você quis talvez não foi tão legal. Talvez dentro do seu inconsciente você queria ser mandado embora. Mas dentro do seu consciente você sabia que você precisava do emprego. Os sonhos nos guiam como mensagem de nossa vida inconsciente, que deve ser considerada para possamos encontrar o nosso caminho. Se deixarmos de lado algum aspecto que deve ser vivido e experienciado, podemos passar a ter problemas maiores. Isso tem efeitos terríveis e seus efeitos acabam conduzindo a doenças mentais como a neurose e a psicose. Como que eu vou explicar isso para vocês? Se você passa a ter sonhos ruins, só sonhos ruins, você precisa buscar um profissional. Você precisa buscar um psicólogo, um terapeuta, em alguns casos até um psiquiatra. Porque o seu inconsciente, ele leva também o seu consciente. Então tudo aquilo que eu sonho, eu posso ser, como eu acabei de falar. Talvez, dentro do seu inconsciente, você achou que você ia ser mandado embora. E você foi pelo seu consciente. Agora, se você começa a ter sonhos ruins, se você começa a acreditar em tudo isso, você passa a ter um problema. O seu cérebro pode ficar doente, o seu psique pode ficar doente. Por quê? Porque os sonhos, eles são muito importantes para nós. Mas por que é tão importante assim? Porque o inconsciente, ele também leva o consciente. O inconsciente também faz parte do seu ser, faz parte da sua alma, do seu psique. Então, tudo isso pode te trazer uma doença mental. Se eu começo a sonhar só coisas ruins, sonho com cobra, sonho com demissão, sonho com isso, sonho com aquilo, o meu consciente, ele passa a entender que só coisas ruins vão acontecer na minha vida. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer de eu ter uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome depressiva, uma síndrome do pânico. Eu posso ter uma neurose, eu posso ter uma psicose, eu posso ter diversos problemas. Dica da psicologia: ter cuidado com os sonhos. Se você está sonhando bem, se você está sonhando mal, cuidado, tá? Anota os seus sonhos, todos eles. E se você ver que está muito fora do contexto, é bom procurar um profissional. A ciência indica isso, a psicologia indica isso e é o que eu indico para vocês. Última coisa, que também é tema de prova. A pergunta é a seguinte: os opostos se atraem? Eu recebi essa pergunta esses dias. Léo, os opostos se atraem? E eu vou responder ela nesse vídeo aqui. Tudo que eu tenho é meu. Eu já tenho. Agora, tudo que eu não tenho, eu quero ter. E me atrai. Então sim, a resposta é sim. Os opostos se atraem. Por quê? Porque o oposto tem uma coisa que eu não tenho. E eu quero ter aquela coisa. Então eu me atraio pelo oposto também. E o oposto vai se atrair por mim também. Tá bom, gente? Hoje foi o vídeo de terça. Um beijo. Fiquem com Deus.
Até a próxima. Tamo junto.